Senhor Presidente da República, ilustres convidados, caros colegas, estudantes, amigos, é uma honra receber Sua Excelência entre nós nesta primeira realização sobre o aniversário da Constituição e eu gostava de dizer apenas que nesta gratidão vai o reconhecimento de que receber um amigo, um grande constitucionalista e um constituinte é, neste momento, para mim também, o reconhecimento daquilo que a nossa Constituição da República permitiu na vida política democrática portuguesa. Isto não seria impensável quando eu era estudante, estas coisas não aconteciam e quando eu digo estas coisas digo uma reunião académica como hoje, em que nós tivemos professores e colegas de todas as faculdades de Direito públicas do país e tivemos aqui perspectivas filosóficas, políticas e concepções muito diferentes, dialogando de uma forma aberta, franca e produtiva entre si. Esta alegria de viver numa democracia é qualquer coisa que eu acho que se compreende melhor quando se viveu num regime diferente. É o meu caso e das pessoas da minha geração e é também por isso mesmo que eu agradeço muito de todo o coração a todos os que aqui estão presentes, a todos que permitiram esta reunião, a quem permitiu também que esta Constituição vigorasse no meu país. Agradeço também, permitam-me, aquelas pessoas que mais trabalharam, como o caso do professor Jorge Bacelar Gouveia, para a organização deste dia, mas, sobretudo, agradeço do fundo do coração ao Sr. Presidente da República a honra que nos dá de estar aqui hoje. Muito obrigada. Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelência, Excelentíssimo Sr. Presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, em representação do Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Provedor de Justiça, Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Excelentíssima Sra. Diretora da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Excelentíssimo Sr. Presidente do Comitê Científico do Congresso, professor Bacelar Gouveia, meus senhores e minhas senhoras, caros estudantes. Felicito, antes de mais, a Universidade Nova pela realização deste Congresso Científico comemorativo dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa, aprovada em 2 de abril de 1976. Em tempos difíceis como estes que assolam o mundo, não podemos deixar de repousar o nosso olhar na nossa Constituição, um verdadeiro hino à liberdade, à igualdade e à solidariedade. Uma Constituição que é a alma de um país e que nos convoca a todos, a cada um de nós, a contribuir com abnegação, mas também com paixão, para a construção de uma sociedade mais justa, mais igual e mais solidária. Esta homenagem à Constituição, que foi uma conquista e um passo marcante na afirmação da nossa civilização, numa casa onde se formam jovens, homens e mulheres do presente, mas que representam, sobretudo, o futuro, é um sopro de esperança, porque é aqui, nesta casa, que se formam os homens e as mulheres do mundo do direito, futuros advogados e advogadas, os e as grandes baluartes de defesa dos direitos, liberdades e garantias. Uma Constituição que assenta na dignidade humana é uma Constituição que promove a paz e a democracia e fortalece os direitos humanos. Hoje, inseridos no mundo globalizado, onde persistem as angústias, sentimos o desespero, somos confrontados todos os dias com a guerra, o terrorismo, a miséria e a verdadeira denegação, na prática, um pouco por todo o mundo, de cada um dos direitos, liberdades e garantias básicas consagradas na nossa Constituição. Que a banalidade do mal nos interpele à tutela da dignidade da pessoa, nas suas várias emanações, num compromisso ético inalienável
que preserve toda uma civilização ameaçada por recuos e retrocessos nos direitos, nas liberdades e nas garantias que todos julgávamos absolutamente consolidados. Perdidos no olhar para um mundo perante a desumanização do ser humano, julgamos encontrar no nosso país um verdadeiro reduto de paz e harmonia. Um país cuja Constituição encerra o mais belo catálogo de direitos fundamentais, cujo fundamento é inquestionavelmente o princípio da dignidade humana. Mas também aqui alternamos entre a tutela que proclamamos à dignidade da pessoa e os atropelos em que consentimos, por ação ou por omissão, a essa mesma dignidade. Se o nosso grito de revolta contra a cultura do terror e do medo, inculcada pelas guerras, os atentados e as perseguições, no mundo ecoa ruidosamente, porque é que deixamos abafar tal grito contra todas as atrocidades, prepotências, arbitrariedades que aqui mesmo se infligem? Consentimos calados, com intervalos fugazes de solidariedade que tranquilizam os tormentos ocasionais das nossas consciências, nos maiores atropelos à dignidade, como se a tutela da dignidade se reconduzisse ou coincidisse com a mera defesa do direito à vida, ainda que esta decorra em condições desumanas, de pobreza total, de abandono e solidão absolutos, de fome, de miséria, de decadência, de profunda degradação da condição do ser humano. Numa sociedade que tem como alicerce a igualdade e que proclama que todos somos iguais, assistimos todos os dias às mais ultrajantes discriminações. Quando transigimos no respeito pela dignidade humana, abrimos brechas na construção de uma sociedade mais justa, mais igual e mais solidária. Persistimos em negar direitos, em condicionar liberdades, quando a essência dos direitos humanos é o direito a ter direitos, como afirma Hannah Arendt. Meus senhores e minhas senhoras, que esta cerimónia não seja um ato de pura homenagem à nossa Constituição, mas um ato de verdadeira interpelação, uma convocatória geral, como tenho referido tantas e tantas vezes, uma convocatória geral de cidadania. O combate a qualquer discriminação, seja ela em função da raça, do credo, das convicções ideológicas, do género, da orientação sexual ou das condições socioeconómicas. Como refere Miguel Unamuno, a liberdade é um bem comum e se todos não desfrutam dela, não serão livres, nem os que se julgam como tal. Esta frase enquadra na minha convicção profunda que não haverá nunca liberdade enquanto subsistir ou coexistir na nossa sociedade uma qualquer forma de discriminação do ser humano. A concretização dos direitos não se reconduz à sua normativização. Implica que todos estejamos mobilizados para os defender, para fiscalizar a sua concretização e para denunciar as suas violações ou os seus atropelos. Não podemos persistir em embalar a nossa cidadania e adormecer a nossa consciência. Afirmamos a nossa independência, mas, na crueza dos factos, se revela que somos verdadeiramente fortes apenas com os fracos. Afirmamos a nossa liberdade, mas vivemos presos à conveniência dos nossos interesses individuais ou do interesse coletivo que por vezes representamos. Defendemos a igualdade, mas continuamos amarrados ao preconceito, catalogando pessoas e insistindo na discriminação quando ela nos é socialmente útil ou nos granjeia a simpatia das multidões. Ficamos chocados com a morte de mulheres em Portugal, mas convivemos alegremente com a sua menorização no seio da família, no emprego, nos centros de poder e decisão, onde tantas e tantas vezes
apenas quando há cotas, e porque há cotas, no exemplo paradigmático de que aqui ou ali, só por decreto, se vencem as barreiras à plena igualdade. Permitam-me, em conclusão, afirmar aqui solenemente ao Sr. Presidente da República, guardião da nossa Constituição, que conte comigo enquanto bastonária da Ordem dos Advogados, mas que conte também, estou certa que o poderei afirmar, com cada um dos presentes, para defender este património inalienável de todo um povo, a nossa Constituição, porque nem eu, nem qualquer um dos presentes deixará que os nossos carrascos nos criem maus costumes. Muito obrigada. Senhor Presidente da República, caro professor Marcelo Rebelo de Sousa, queria muito singelamente agradecer a sua presença nesta cerimónia e, não pertencendo a esta área profissional, singelamente, como universitário, eu quero acentuar o enorme privilégio que é tê-lo na Presidência da República. Seguramente vão falar de outros méritos seus, mas eu não queria deixar de reforçar este. Nós vemos em si um de nós, um académico, mas vemos também um cidadão, uma personalidade da vida pública portuguesa que fez o seu caminho e que neste momento nos enche de esperança em relação ao futuro. Vir aqui à Universidade Nova de Lisboa é para nós de um enorme simbolismo, porque como universidade pública, mas também como universidade virada para o futuro, nós temos uma enorme expectativa naquilo que pode ser o seu papel na sociedade portuguesa. E eu não queria deixar, depois das palavras da senhora diretora, que acentuou bem a sua relação com o direito, e das palavras da senhora bastonária, que acentuou bem as suas posições de defesa da sociedade, não queria deixar como reitor, e tenho um enorme privilégio de ainda no meu mandato termos a visita do Sr. Presidente da República. É para nós muito importante, e penso que será também importante para o Sr. Presidente saber que a Universidade Portuguesa está consigo, que nós sentimos bem o papel que pode ter em relação ao nosso desenvolvimento e também em relação ao papel de Portugal no mundo. A sua perspectiva global e eu diria cosmopolita vai permitir que Portugal, na sua enorme capacidade que já tem, possa alavancar muito daquilo que é o seu saber, o seu conhecimento e eu diria também a sua capacidade de mistura no mundo, e temos uma legítima expectativa de que esse período vai acontecer durante a sua permanência na Presidência da República. O agradecimento é também extensivo a todos os membros que se encontram na mesa, personalidades pelas quais eu tenho muita admiração, e se me permitem destacar o Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, que é uma força da natureza e que consegue realmente mobilizar tudo e todos. Eu não sei como é que ele consegue fazê-lo, mas seguramente falo com muito mérito. E, portanto, é ele que nos trouxe aqui, das mais variados pontos, o que também é muito importante. Não posso deixar também de citar os ilustres convidados. Se me permite uma palavra muito especial ao Sr. Provedor, por quem eu tenho uma enorme admiração e enorme estima, como referência de muitos dos valores pelos quais todos nós também lutamos na sociedade portuguesa e também no mundo. Uma palavra muito especial para os congressistas. Vejo aqui muitos jovens, eu acho que a Universidade vos deve dar o futuro e penso que este tipo de reuniões... Eu não estava em Portugal quando a Constituição foi promulgada, estava no estrangeiro, parti para a Inglaterra em janeiro de 74, mas fui acompanhando sempre, nunca deixei de vir cá e acho que a Universidade Portuguesa beneficiou largamente da liberdade que a Constituição nos deu e o futuro que todos nós ambicionamos que seja vosso. Qualquer que seja a área, aqui estão os juristas, mas podiam estar os cientistas, podiam estar os biólogos, os sociólogos. É realmente para isso que eu também penso que se fez a Constituição. E se me permitem, esta minha posição modesta de um reitor que não é jurista e que não pretende sê-lo, é esta perspectiva do futuro. Daqui a 40 anos, quando estivermos a olhar para a Constituição, seguramente que o país está diferente, mas os valores, os princípios, as liberdades e garantias que a Constituição defendeu vão ser uma trave-mestra para o futuro de Portugal. Sr. Presidente, muito obrigado por estar aqui connosco e pode contar com a Universidade Nova de Lisboa, porque é um dos nossos. Muito obrigado.
Excelentíssimo Sr. Presidente da República, ilustres personalidades presentes, também a Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República se prepara e iniciou já o trabalho de celebração dos 40 anos da Constituição da República. Por todo o país, de múltiplas latitudes, iniciativas do movimento associativo, das universidades, aclamam e festejam o 40º aniversário da Constituição. Não podia deixar de agradecer ao professor Jorge Bacelar Gouveia o convite para que a Comissão de Assuntos Constitucionais aqui estivesse hoje representada, e à professora Teresa Beleza, felicitar o Sr. Reitor António Rendas, congratular-me pela minha colega profissional, a Sra. Bastonária da Ordem dos Advogados, e apenas assinalar que esta iniciativa da Faculdade de Direito da Universidade Nova tem uma singularidade que, nestas circunstâncias, merece ser destacada. É que este não é um congresso comemorativo qualquer, é um congresso comemorativo científico. No momento em que, ao fim de 40 anos, temos finalmente um constitucionalista na Presidência da República, o que é um encargo agravado para o titular do cargo, mas também alguma garantia de tranquilidade para os cidadãos. Muito obrigado, muitos parabéns à Constituição de 1976, muitos parabéns à Comissão Organizadora, é com muito gosto e com muita honra que aqui estou. Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Senhora Diretora da Faculdade de Direito, Senhor Presidente do Conselho Científico, Senhor Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais da Assembleia da República, Senhor Provedor de Justiça, Senhores Professores, caríssimos colegas aqui, vários colegas de há décadas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, caríssimos alunos, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, é devido a uma palavra de agradecimento pelo convite muito tocante que me foi dirigido para presidir esta sessão de encerramento. É a primeira iniciativa, depois da passagem dos 40 anos sobre a promulgação da Constituição da República Portuguesa, a primeira iniciativa das múltiplas. Agora, recordei, olhando para a senhora bastonária, que me tinha esquecido de a cumprimentar, e uma delas será da Ordem dos Advogados, das múltiplas que seguirão nas próximas semanas, meses e até ao fim do ano, assinalando um facto que é um facto memorável, a vigência de uma Constituição com 40 anos de vida. E eu sinto-me particularmente bem aqui, nesta faculdade e nesta universidade, por razões afetivas, uma vez que reencontro colegas de percurso, amigos de há muitas décadas e companheiros na saga da aprendizagem e do ensino do direito. Não apenas do direito constitucional, mas também do direito constitucional. E sinto-me muito feliz por ser numa faculdade muito prestigiada, de uma universidade, como disse o Sr. Reitor, também prezado amigo, virada para o futuro. E se a Sra. Diretora, outra amiga de há muito tempo, já tinha falado das perspectivas permanentemente prospectivas desta escola, o Sr. Reitor acentuou essa tónica. A que se junta naturalmente o dinamismo incansável do Sr. Presidente do Conselho Científico, que lança congressos a um ritmo verdadeiramente entusiástico,
sobre as temáticas mais variadas e nos mais diferentes continentes. E, portanto, esta feita até é uma iniciativa relativamente conservadora, por ser uma iniciativa em Lisboa, na própria universidade, na própria faculdade. Muito obrigado pelo convite, com muito prazer e muita alegria aqui estou. Também tomei devida nota, com o espírito muito atento e de constante aprendizagem, da perspectiva dos oradores que me antecederam e, por assim dizer, do balanço que fizeram deste colóquio comemorativo dos 40 anos da Constituição da República Portuguesa. Eu sei que o labor destes dias foi intenso e muito frutuoso e serei, por isso, breve. É muito importante aquilo que foi o grande propósito deste Congresso. Sublinhar a gênese, o conteúdo, as mutações e os desafios da nossa Constituição, numa perspectiva simultaneamente académica e cívica, de análise do passado, de vivência do presente e de abrir caminhos para o futuro. Ao manifestar o meu reconhecimento, que é institucional e não apenas pessoal, visto traduzir o apreço do Presidente da República por um contributo qualificado para a valorização de um vetor essencial do nosso Estado de Direito Democrático, sublinho a relevância cimeira da pedagogia constante relativamente à vivência democrática. A democracia parece ser, mas não é, um dado para sempre adquirido. Tem de ser cultivada todos os dias, pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo. Não podemos deixar aos acasos do destino a sua defesa e a sua radicação. Sobretudo num tempo de egoísmos fáceis, de xenofobias tentadoras, de tropismos claustrófobos e esvaziadores da essência das conquistas democráticas. E, como descobrimos nos últimos dias, de escândalos transnacionais de fuga à lei fiscal que fragilizam as democracias durante décadas e perante as quais só a corajosa determinação de profissionais de imprensa conseguiu agir eficazmente. Não há constituições nem perfeitas nem eternas. E a nossa já experimentou apreciáveis ajustamentos de conteúdo. Mas há uma certeza que se me afigura evidente. Desconhecer a Constituição e o que ela encerra para os nossos direitos e deveres é um passo mais no sentido da indiferença, da apatia, da falta de solidariedade coletiva. E nenhuma democracia resiste, sem custos graves, à generalização da distância, do desinteresse político, da minimização das instituições e dos seus protagonistas. Acresce que esta Constituição e esta democracia foram obra de uma longa e complexa sucessão de lutas, anónimas muitas delas, dos defensores do liberalismo contra o poder absoluto, da República nascente contra os seus adversários, de resistentes contra a ditadura, de forças muito diversas em plena revolução contra a ideia ilusória ou de alto risco de que a própria revolução dispensava a Constituição, de juristas e não juristas para que a Constituição se afirmasse, de muitos, muitos outros para que a sua aplicação se traduzisse e traduza todos os dias numa democracia efetiva e de qualidade. Falou disso, nomeadamente, a senhora Bastonari. E, de facto, é muito importante que a Constituição, além de estudada, além de conhecida, além de objeto de uma pedagogia cívica constante, seja vivida no dia-a-dia. E que haja por parte dos cidadãos a preocupação da sua defesa, na sua aplicação cotidiana. Umas vezes, essa luta, como o processo que descrevi, que foi um processo histórico, tem êxito. Outras não o têm. Umas vezes implica o estar-se a favor de determinadas soluções, noutras o estar-se contra. Mas em todas elas batalhando por mais democracia. Por mais democracia política, por mais democracia económica, por mais democracia social, por mais democracia cultural.
E essa é uma luta difícil. É uma luta difícil pelos condicionamentos mundiais, europeus e nacionais. Mas é urgente e deve ser empenhada. Fica aqui, expresso o meu louvor a todos os que entendem essa urgência cívica, livre e crítica, que nos faça lembrar, entre muitos outros, os constituintes de 1976. Como, por exemplo, o vosso fundador, que esperava encontrar aqui, mas não está presente por razões de saúde, o Sr. Professor Diogo Freitas do Amaral. Há 40 anos, sentávamos quase lado a lado no hemiciclo de São Bento e discutíamos com outros pares, em particular com o saudoso Sr. Engenheiro António Lopes Cardoso, as vicissitudes da Revolução e da Constituinte. E até acabámos por votar de forma diferente. Não importa. O que importa é que a Constituição foi uma realidade. Que o debatê-la como fizeram estes dias aprofunda a democracia. O Presidente da República aqui está convosco para o reconhecer e agradecer em nome dos portugueses. Está encerrada a sessão.